A acessibilidade está presente em diversas áreas: saúde, arquitetura, engenharia, computação. Pensar a acessibilidade é construir espaços para todos, pois diferentes pessoas têm formas diferentes de interagir com o mundo. Eu sou deficiente visual desde nascença, comecei todas as minhas atividades na FUNAD, mais ou menos com 3, 4, 5 anos, né? E aí teve todo aquele processo de se adaptar, de conhecer as coisas. E aí depois eu comecei a frequentar o Instituto dos Cegos para poder iniciar os estudos, né? Pude aprender o Braille, que é o sistema de leitura e escrita, né? E aí depois consegui, através do Enem, fazer o curso de rádio e TV, consegui entrar na Universidade Federal. Eu hoje atuo na área, tenho uma web rádio e também trabalho no jornal A União, onde lá a gente tem um setor de Braille, onde fazemos os jornais para os deficientes visuais. Lá eu sou revisor. Você acabou de ouvir Otto Moreira, radialista e cego de nascença. Eu sou Júlia Oliveira, estudante de jornalismo e apaixonada por comunicação. E este é o podcast Acesso. Neste episódio, acessibilidade digital para cegos. A-C-E-S-S-O. Acesso, um podcast sobre acessibilidade. Quando entendemos que as pessoas têm formas diferentes de ver o mundo, percebemos que falta acessibilidade em muitas áreas. Visando a autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social da pessoa com deficiência, surgem as tecnologias assistivas. Rafael Toscano, mestre em computação, comunicação e artes, explica o conceito de tecnologias assistivas. Então, se a gente for pensar o que são tecnologias assistivas, são tecnologias, estratégias, instrumentos físicos, digitais, que vão assistir, complementar ou expandir as capacidades e as necessidades de algumas pessoas. As tecnologias assistivas para pessoas cegas são diversas. Dentre elas temos a bengala, cão-guia, balança com áudio, relógios táteis. Como o nosso foco é a acessibilidade digital, neste episódio vamos abordar o leitor de telas. O uso de leitor de telas funciona da seguinte forma: ao invés de visualizar as informações e clicar ao usar o celular ou computador, as pessoas cegas navegam item por item e vão escutando o que aparece na tela. O conteúdo é lido e interpretado por uma voz sintetizada, como no áudio de abertura do nosso podcast. Rafael descreve como funciona esta tecnologia. Então, por exemplo, imagine um site. Eu vou ter lá página inicial, institucional, produtos, serviços, contato. Eu que sou vidente, que estou dentro do meu computador, estou utilizando o meu mouse, eu faço uma visualização rápida, identifico contatos, clico lá em contatos e vou mandar uma mensagem para falar com a empresa. Uma pessoa que utiliza leitor de tela vai ter que ler a primeira informação, página inicial, aí vai próximo, institucional, próximo, produtos, próximo, serviços, próximo, contato. Quando ela chegar em contato, ela vai ter que selecionar essa opção e ler tudo que tem na página, item a item, tem por vez. Nos celulares, os principais leitores de tela são Talkback para Android e VoiceOver para iOS, que são leitores padrão de cada sistema. Já nos computadores, há uma diversidade maior. Os de sistema iOS também utilizam o VoiceOver. Já para os demais sistemas, o usuário pode usar o NVDA, o JAWS, DOSVox e outros. Otto conta a experiência com o uso desses leitores no cotidiano. Eu comecei a utilizar o computador quando eu tinha uns 13 anos de idade, há mais ou menos uns 15 anos, quando eu estava no ensino fundamental. E aí eu utilizava aquele computador de mesa, aquele computador maior, fazia essa utilização do computador por meio de um programa de voz. Hoje em dia, para a parte da rádio, eu trabalho muito com o computador para fazer as seleções musicais, os programas, as edições de áudio. Além da parte do computador, a tecnologia foi avançando muito para a parte dos celulares, Hoje em dia, com os programas de voz, a gente também consegue utilizar vários
aplicativos, fazer várias coisas no celular. Antigamente eu ficava me perguntando, mas como eu vou utilizar um celular todo com touchscreen, sem nenhum botão, sem nada de teclado? Mas aí, com o avanço da tecnologia, eu fui me adaptando. Mesmo com a grande evolução que a internet e tecnologia trouxeram, ainda existem muitos entraves no caminho. Uma pesquisa da Big Data Corp, em parceria com o Movimento Web para Todos, mostrou que menos de 1% dos sites brasileiros são acessíveis. A pesquisa analisou os elementos das páginas para identificar imagens, formulários, links e outros itens que precisam ser adaptados para garantir a acessibilidade do conteúdo. O objetivo era perceber se os elementos estavam de acordo com os critérios estabelecidos. Tem muitos sites que eu e outros colegas percebemos que ainda são inacessíveis. A gente precisa das pessoas para auxiliar quando queremos fazer compras, inscrições em concursos e outras atividades. Eu acesso mais pelo computador. Às vezes eu quero clicar em uma parte, por exemplo, para ouvir uma rádio. Às vezes eu clico, geralmente a gente que não enxerga utiliza mais o teclado. O mouse eu não utilizo, então eu dou um enter na opção que eu quero do site, ou para fazer compra, ou para fazer uma leitura de notícia. Nem sempre aquele site é acessível. Eu clico, ele não abre. Às vezes não fala as opções todas do site, só apresenta através de foto, e como a parte de foto não tem as descrições, aí fica complicado para poder fazer a utilização desses sites. Tornar um conteúdo, um site ou sistema acessível envolve aspectos de conteúdo, tecnológicos, financeiros e é um processo em constante mudança. Mas tornar um site acessível não é impossível. Rafael explica como isto pode ser feito. A primeira coisa é fazer um diagnóstico de acessibilidade e entender quais são as principais barreiras que aquele público enfrenta. A partir desse diagnóstico, a gente precisa entender qual é a prioridade de resolução. Então, por exemplo, se a gente faz um diagnóstico utilizando normas internacionais, aplicativos, checagens automáticas, ou se a gente faz teste com pessoas, né? O ideal é que essas três estratégias estejam juntas. A gente vai descobrir o que não está dando certo. A partir desse ponto, a gente deve priorizar aquilo que é mais crítico e ir resolvendo esses processos de acordo com a capacidade de produção, de acordo com os recursos disponíveis. Todo mundo pode contribuir para conteúdos mais acessíveis. Uma prova disso é o movimento que cresceu nos últimos anos, o uso da hashtag Pra Cego Ver, que mais tarde também ganhou a companhia da hashtag Pra Todos Verem. O movimento Pra Cego Ver surgiu em 2012 com a professora baiana Patrícia Braille. O objetivo foi de espalhar a cultura da acessibilidade nas redes sociais, quando os aplicativos ainda nem pensavam muito sobre o tema. A hashtag surgiu com a intenção de descrever as imagens ou vídeos. Atualmente, os aplicativos já possuem a opção de texto alternativo para as publicações, onde é possível descrever as imagens. Para uma boa descrição, inicie com o formato do conteúdo, fotografia, vídeo, ilustração ou outros. Informe também o sujeito da ação, se é uma criança, mulher, idoso. Contextualize a cena da imagem. É uma rua, um quarto, uma escola? Descreva também a ação que está sendo feita. Você deve evitar descrições muito longas, com adjetivos, uso excessivo de gerúndio, frases que invertam a ordem direta e usar sempre verbos no presente. E sobre a acessibilidade, Otto traz um lembrete para todos nós. A tecnologia para o deficiente visual já está bem avançada e que a gente precisa ter uma independência, precisa acessar, pensar justamente em melhorar, né? Em colocar as partes dos sites que a gente chama as abas, né? Mais acessíveis para a gente poder clicar. Se tem uma foto, poder ter uma descrição para a gente saber do que se trata. Na minha opinião, são algumas das melhorias para a gente poder ter um acesso melhor e ter mais independência, né? Nos acessos a cada site. Chegamos ao final do segundo episódio do podcast Acesso. Falamos sobre a acessibilidade digital para cegos. No próximo episódio, vamos abordar a acessibilidade digital para surdos. Eu sou Júlia Oliveira e este podcast é um produto da minha conclusão de curso em jornalismo, na Universidade Federal da Paraíba, com a orientação da professora doutora Patrícia Monteiro. A produção e edição deste episódio foi feita por mim. As músicas usadas são da biblioteca de áudio do YouTube.
Para ouvir novamente, basta pesquisar Podcast Acesso no Spotify ou na plataforma de áudio de sua preferência. Você também pode conferir a versão em Libras no canal do YouTube do Podcast Acesso. Estamos também no Instagram, @podcastacesso22. Não se esquece de compartilhar esse episódio, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Até mais!